Nosso relacionamento com Deus é a base, é o fundamento. Diz Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O relacionamento com Deus gera liberdade, porque Deus é a verdade, e a verdade liberta. Vamos ler aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional. Efésios 2, de 1 a 10, NVI. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado pelo mistério da Tua palavra, o mistério da salvação. Cristo em nós, esperança da glória. Nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. Grande, grande, grande é este mistério. Muito obrigado, Senhor, por este culto. Recebe as nossas orações, os louvores, a gratidão, as ações de graças, as petições, as ofertas. Recebe, Senhor, o nosso culto. E agora vem e fala com a gente. Vem e dá-nos o pão. Vem e ensina, ministra a cada um. Fala-nos pela Tua palavra. Envia, Senhor, Tua voz, Teu dizer para nós. Ilumina-nos com a revelação, com o entendimento espiritual, e ativa, anima, coraja, fortalece a nossa fé, em
nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, essa carta de Paulo aos Efésios é de uma riqueza imensa. Porque Paulo, foi ele que foi lá em Éfeso e pregou a palavra de Deus para aquele povo. E ele esteve lá pregando, ensinando, edificando a igreja, período de praticamente 2 anos. E ele escreve essa carta, e a gente pode dizer que um dos pontos altos do Novo Testamento, Deus traz para nós através da carta de Éfeso. E Paulo enfatiza esse aspecto da nossa salvação pela graça, porque havia ali nas igrejas da Ásia Menor uma série de pessoas trazendo toda uma doutrina judaizante, que significava o quê? Eram alguns judeus convertidos que saíram de Jerusalém ou de outros lugares, que não tinham compreendido completamente a revelação da salvação pela graça. Então eles faziam embolavam um meio de campo, no sentido de que tinha que guardar alguns aspectos da lei, tinha que observar alguns tipos de preceitos. A cultura judaica, eles estavam muito apegados àqueles mandamentos, àquelas ordenanças que o Senhor havia dado. E era muito estranho para eles pensar que os gentios poderiam ser salvos apenas pela graça de Cristo. Não é apenas, porque a graça, ela traz gratuitamente, graciosamente, todo o poder, toda a eficácia do sacrifício do Filho de Deus. Então não é pouca coisa. Homem santo, homem justo, verdadeiro, Deus encarnado, Verbo que se fez carne, Cordeiro de Deus, que jamais pecou, se ofereceu voluntariamente, por temor e amor a Deus, por amor a nós, se ofereceu na cruz, em sacrifício vivo, santo e agradável, sacrifício perfeito. Então Jesus é a base da nossa salvação. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Mas aí, naquele período, alguns tinham ainda aquela ideia de que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não tem que fazer assim, que é assado, porque a lei de Moisés, que Deus havia dado a Moisés, ela tinha centenas de preceitos, de ordenanças. E Paulo tem a revelação de que a salvação é pela graça, por meio da fé. Agora, esse tipo de problema, ele ainda acontece hoje, não com uma conotação necessariamente judaizante. Acontece, eu falei na semana passada, a gente prega, diz para a pessoa: venha como estás, Cristo te perdoa os pecados, Ele lava você dos seus pecados, Ele redime, liberta você das suas escravidões, Ele vai lhe dar salvação, vida eterna, novo nascimento, novo coração. E a pessoa vem e se rende
e crê e se entrega a Deus, se entrega a Jesus. E o passo seguinte, o momento seguinte é: agora você tem que cumprir toda a lei. Não é a lei de Moisés, mas agora você tem que ser assim, você tem que ser assado, você não pode fazer assim, não pode assar, Aí começa toda uma construção, digamos, preceitos, normas e de religiosidade que impõe um jugo para a pessoa. E dali para frente, parece que ela não é mais salva pela graça. Digamos assim, dividindo a ideia: a salvação é pela graça, a caminhada e o crescimento não. A caminhada e o crescimento é por uma base, uma nova base legal, uma nova base de legalismo religioso. Então a gente não percebe, mas acaba tendo um jugo de fases, não fases, podes, não podes, regras, normas, toques, não toques, preceitos, que naquele tempo de Paulo, seja em Efésios, seja em Gálatas, aquela pressão judaizante era ligada a ritos. Muitas vezes a pressão era se vai guardar o sábado, não vai guardar o sábado, a lua nova, e como que jejua, se pode comer carne, não pode comer carne, como é que faz assim, como é que faz assado, se os gentios guardariam aqueles preceitos dietéticos da lei, que na verdade são muito sábios, né? Não comer carne de porco, não comer isso, comer aquilo, se guardariam ou não. A pressão era nesta direção. Hoje, na igreja, 20 séculos depois, essa questão não é tão presente, mas ela aparece de uma outra maneira, nesse aspecto de normas, de regras, de faz assim, faz assim. O problema é, a pessoa se converteu e ela não está automaticamente na maturidade. A pessoa se converteu e foi salva, lavada pelo sangue de Jesus e está na graça de Cristo, mas ela não é uma pessoa espiritual. O problema que Paulo coloca resumidamente é: se vivemos em espírito, ele fala isso em Gálatas capítulo 5, 6, andemos também em espírito. O problema está que nós, aceitando a Cristo, recebemos Ele como Salvador, somos lavados pelo sangue de Jesus e recebemos um novo nascimento, salvação, vida eterna. Somos salvos pela graça, vivemos em espírito. O problema é que essa realidade espiritual não gera, não produz automaticamente uma maturidade espiritual. Então, você vive em espírito, você crê em Jesus, você é salvo pela graça. Precisa aprender a andar em espírito. Esse é o desafio. E nesse segundo estágio, neste desafio do desenvolvimento espiritual, do crescimento, é que muitas vezes o legalismo prevalece, trazendo uma noção de que apenas ou baseado no esforço, no seu empenho, na sua dedicação, é que você vai crescer. E aí tem um pé falso, não é uma verdade
bíblica, não é uma verdade evangélica, mas ela cola muitas vezes, porque isso é uma noção humana, de que a gente alcança as coisas estritamente, fundamentalmente, por nosso esforço e competência, por nosso mérito, porque a gente fez por merecer. Então, o dilema é a gente também aprender a andar em espírito, né? Crescer, caminhar. Por isso, o título da pregação é Relacionamento com Deus. Deus é bom, Jesus é maravilhoso, e a benignidade do Senhor, diz o salmista, é melhor do que a vida, a presença de Deus. Mas nós carregamos essa contradição de que somos salvos pela graça, porém continuamos pecadores. Fomos marcados pela queda. Aprendemos a vida toda a viver de nós, por nós e para nós. E a vida espiritual é aprender a viver de Deus, por Deus, para Deus. Assim é que Jesus vivia. Então, este processo, sair do padrão de mim, por mim, para mim, para por Deus, para Deus, de Deus, viver da graça de Deus, viver num relacionamento de dependência com Deus, ser motivado por Deus e ter nele a nossa meta final, o nosso sentido maior. Esse é o desafio, porque eu aprendi a viver de mim, por mim, para mim, meus interesses, meus desejos. Então Paulo fala, antes a gente vivia na carne, andava na carne, debaixo desse jugo, desse mundo, mas agora somos salvos pela graça. O que às vezes acontece, muitas vezes, é a pessoa é salva, reconhece, conecta com o Senhor, e esse momento seguinte do desenvolvimento espiritual, ela não se aplica, ela não presta atenção, ela não desenvolve a sua caminhada com Deus. Então, quem tenta desenvolver por si, de si para si, vai entrar num legalismo, e quem não tenta, vai ficar à mercê das circunstâncias. Por isso Paulo fala no verso 14 do capítulo 4 de Efésios, que está falando da maturidade, da plenitude em Cristo, da igreja, do corpo, uma só fé, um só batismo, até que alcancemos a maturidade, a plena varonilidade em Cristo. Ele diz, o propósito, Efésios 4:14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então ele fala que se você não cresce, você vai ser jogado pelas ondas, as circunstâncias, o modismo, ou ventos de doutrina, ou manipulações de pessoas, homens espertos, astutos. Se você não cresce, você fica sujeito a esse tipo de coisa. E óbvio, se você vive em espírito, mas não anda em espírito e peca, você vai criando barreiras. Então como é que a gente sai disso? Como que a gente lida com isso? Você lê a Bíblia e no Velho Testamento, toda a história de Israel fala disso.
povo se acerta com Deus, caminha com Deus, se encontra com Deus e daqui a pouco se desvia de Deus, se afasta de Deus, dá as costas para Deus. E vem uma tribulação, e vem um problema, e o povo volta para Deus. E o profeta traz a palavra de Deus, e o povo acerta o passo. E aí vai, anda um pouquinho, anda um tempinho, daqui a pouquinho desvia novamente. Então é uma onda que joga para cá e joga para lá. Uma inconstância. Às vezes você fica cansado desse dilema. Como que a gente sai dessa? Crescendo. Por isso Paulo fala em Efésios 4:14, para que você não fique que nem essa onda, que nem criança. Não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Discurso, linguagem, modismos, questões humanas, apelos do nosso próprio coração que nos afasta. Então, como sair dessa inconstância? Crescer. Primeiro, saber quem Deus é. Segundo, saber quem realmente nós somos. Terceiro, saber quem Cristo é. Porque quanto mais você sabe quem Deus é, quem você é, mais você vê essa distância, esse contraste. Mas quando você sabe mais quem Cristo é, Ele é a nossa salvação. Somos salvos pela graça dEle, pela obra dEle, pelo que Ele é. É nele que está a solução. E o quarto aspecto é seguir a Cristo para valer. Largar de mais ou menos. Meia bomba, meia sola. Sou meio cristão. Não dá certo, não vai pegar. Porque implica em coisas muito profundas. Reais, pessoais, desafios. E o grande problema não é o que você faz simplesmente. O grande problema é o que você é. Então, de mim, por mim, para mim, de Deus, por Deus, para Deus. Não é pouca coisa que está em jogo. Então, Deus é amor, Ele é bom e Ele é agradabilíssimo. Deus é muito, muito agradável. É bom estar com Deus. Sua benignidade dura para sempre. Então, quem Ele é? Deus é amor. Quem Ele é? Perfeito, Ele é santo. Mas é muito interessante porque Ele é perfeito, santo, mas Ele é bom. É a natureza dEle. Então é prazeroso estar com Deus. É agradável. Deus é atraente. É impressionante porque quando você busca o Senhor e se dedica, e você tem um ar novo, você tem uma visitação, você bebe da presença dEle, da água limpa da presença, do refrigério do Senhor, você vê como é bom. Agora, por exemplo, a reunião de consagração, eu vejo isso assim claramente. Estou cansado, poxa, e em jejum, tem gente que vem em jejum, não é obrigatório vir em jejum, mas é sábado de manhã, é meu dia de fazer isso, de fazer aquilo, não vem. Porque qual é a nossa sensação? A nossa sensação é de que buscar a Deus é um negócio chato. A presença de Deus é algo cansativo, enfadonho. Eu vou abrir mão de ir numa praia para ir numa consagração? Não vou mesmo no verão, fala sério.
Mas se você abre mão e busca mesmo, você vai ver que Deus é bom, que Ele é benigno, que é prazeroso estar na presença do Senhor. Quando você bebe essa água, quando você é lavado, quando a presença de Deus enche você, você diz: uau, tem um fator uau no relacionamento com Ele? Tem. É real? É real. Só que ao longo da vida cristã, da caminhada, muitas vezes você perde isso, pelos problemas, pelas dificuldades, pelos ressentimentos. É como se fosse acumulando um monte de cinza dentro de você, das experiências passadas, da brasa, do fogo, e aquelas cinzas meio que entopem, cria em você uma canseira. Então, saber que Deus é bom, saber quem realmente nós somos, de mim, por mim e para mim, é assim que nós vivemos, apesar de termos nascido de novo. Então, aquela coisa de que eu sou pecador, salvo pela graça. Não dá muito para ver que o copo não é muito transparente, mas esse copo aqui está na metade. Ele está meio cheio ou meio vazio? Depende como você queira ver. Mas você é pecador? É. Mesmo salvo pela graça, nascido de novo, você é pecador? Claro que é. Humano, gente. Um dia um cara rico chegou perto de Jesus, um jovem rico, muito dedicado, um judeu fiel. Bom mestre, o que faremos para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: rapaz, não tem ninguém que é bom, só Deus é bom. Jesus já deu logo um tranco nele, porque ele vinha com aquele pensamento religioso. Quer dizer, aí Jesus fala: você faz assim, faz assado, honra seu pai e sua mãe, faz isso, faz aquilo. Aí ele diz: eu já tenho observado isso a vida toda. Jesus olhou para ele e disse: então, vende tudo que você tem. Misericórdia. Vem e me segue, poxa. Vende tudo que você tem e me segue. Cara, eu sinceramente, eu falei, essa ordem de Jesus é muito doida, porque ele fala isso para aquele cara que era rico. Como é que o cara ia vender tudo que tinha e seguir Jesus? Mas se ele soubesse quem Jesus era, Deus encarnado, o Verbo se fez carne, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador, se ele tivesse um entendimento, uma revelação de que Cristo é o verdadeiro tesouro de todo ser que nele crê, tesouro eterno. A riqueza daquele homem ia passar, podia ser roubada, podia ser alterada, modificada. Ele não viu. Imagino que pode mais para frente ter se convertido. Naquele momento ele saiu triste. No fundo, essa colocação de Jesus é a colocação que pesa sobre nós. Você não é rico, mas você tem seus apegos. Você não tem muitas riquezas, mas você está agarrado a um mundaréu de coisas da sua vida. E não segue inteiramente o Senhor para valer, fica naquele meio de campo, se deixando levar pela onda do mar, que vai para cá, vai para lá, pelo modismo, pela doutrina, pela lá, que você não cresce. Por quê? Porque não vendeu tudo e seguiu o mestre.
Então, Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é justo, Ele é agradável, mas nós somos pecadores, salvos pela graça, mas ainda marcados por mim, de mim para mim, ainda sendo regidos por esse modo de ser e viver. Terceiro, quem Cristo é? Ele é a própria expressão de Deus, do Pai. Um dia Jesus estava falando: olha, vocês vão conhecer o Pai, vocês têm acesso, vocês conhecem. Aí Filipe disse para ele: Senhor, mostra para a gente o Pai. Ele disse: mas Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Quem conecta comigo, conecta com o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Quem é Cristo? A própria imagem de Deus, a expressão de Deus, o ser humano que revelou Deus totalmente sem limites. Quer conhecer a Deus? Quer conhecer o caráter de Deus, a personalidade de Deus, o jeito de Deus ser, como Ele pensa? Conheça Jesus, leia o Evangelho, presta atenção em Jesus, confie em Jesus. Você está confiando em Deus, porque Ele e o Pai são um. Só que tem um dado muito interessante, é que Jesus, ele tem uma coisa diferente como expressão do divino, do eterno. O Otmani, ele usa essa imagem, ele diz assim, com todo respeito, vamos pensar assim, que Deus é a árvore da vida, é a fonte da vida. Todas as minhas fontes estão em ti, diz o salmista. Então, de tudo, Deus criou céu e terra, ser humano, tudo, criou tudo, então tudo procedeu dele. Ele é a árvore da vida. Só que você não pode comer a folha, nem o caule, nem os gravetos, nem o tronco, nem a casca. Jesus é o fruto da árvore da vida. Então Jesus é aquela expressão de Deus que você pode receber em você. É aquela manifestação de Deus que traz a natureza de Deus para você. Quando você come o fruto, a proteína, os sais minerais, o glicídio, né, os açúcares, né, frutose, né, que é o açúcar da fruta, entra em você e nutre você. Jesus é isso. Jesus é essa expressão de Deus. Ele é o pão da vida. Então, nós podemos comer da carne dele, beber do sangue dele, ou seja, comer da vida dele, da natureza dele, e nesse processo, nesse relacionamento, nós vamos andar, nós vamos crescer. O quarto aspecto, então, conhecer a Deus, saber quem nós somos meio pecadores, meio filhos de Deus, o copo está meio vazio, está meio cheio, continuaremos sendo até morrer, marcados pela natureza humana ainda, inclinados, propensos a pecar. Mas quanto mais a gente caminha no relacionamento com Deus, menos a gente, Paulo fala lá, Efésios 4,14, para deixarmos de ser crianças. Criança que é jogada de um lado para o outro. E o quarto aspecto, então, é seguir a Cristo para valer, largar de ser mais ou menos. Fala sério.
meia sola, meia bomba, meio isso, meio. Chega de meio. Você tem que ser todo cristão, todo de Deus, todo de Cristo, todo. Larga tudo que você tem, vende e vai atrás do Senhor. Ah, pastor, mas eu vou ficar fanático? Não, não vai, claro que não. Cristo não quer que você fique fanático. Ele não quer que você feche a sua vida numa religiosidade doentia. Ele não é assim. Ele não vai fazer você ficar assim. Então, Cristo é o homem perfeito, santo, justo, bom realmente. Ele é o Salvador, é o Senhor, é o nosso mestre, é o Rei, é amado. Então, qual é o grande fundamento desse seguir a Cristo? O grande fundamento. Jesus disse: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O fundamento é esse. E você pode pensar assim: mas então, pastor, quando você fala isso, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir, isso também não é uma forma de religiosidade? Sim. Isso também não pode se tornar um legalismo, preceitos e normas de ser discípulo, de orar, de ler a Bíblia, de fazer assim, de não fazer assado? Sim, pode se tornar. Mas veja bem, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a igreja? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz por amor da religião? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Seguir a Jesus. Este é o fundamento do processo de crescimento. É relacionamento. Relacionamento. Não é apenas eu aprendi a ouvir, eu faço do meu jeito. Não. Eu aprendo a me relacionar com Ele, a seguir o Senhor Jesus, o Mestre. E é impressionante porque como Ele é bom, como Ele é agradável, a gente aprende a amar, a gente aprende a querer estar pertinho dEle o tempo todo. A gente escolhe aprender com Ele, a gente escolhe deixar, aspas, aquelas ditas riquezas nossas, e segui-lo, largar prioridades que não nos aproximam de Deus, e eleger aquelas prioridades como aprendizes, como discípulos dele, para avançar nesse relacionamento. E é impressionante. É impressionante porque essa regra vale para toda a vida. É o princípio da caminhada, da vida cristã. Eu quero seguir a Cristo? Sim. Eu continuo querendo? Sim. Então, o meu mestre disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. Então, quando ele diz: se alguém quiser me seguir, o se é assim: olha, eu estou convidando. O se é: esta é a sua escolha. Você pode pensar assim: mas eu estou bem cansado. Bem cansado. Mas eu pergunto para você: você está cansado de quê? De estar solto? Você está cansado de andar do seu jeito? De estar entregue a si mesmo? Ou você está cansado desse padrão onda do mar?
da sua imaturidade, e a onda bate, você vai para um lado, a onda bate, você vai para o outro, e vem um vento de doutrina, um vento de modismo, uma influência de pessoas sobre a sua vida, e você reza na cartilha daquelas pessoas. É disso que você está cansado? Porque eu digo para você, se você está negando a si mesmo, buscando a Cristo numa medida de relacionamento, não apenas uma religiosidade, o Senhor renova você. O Senhor remove de nosso coração, da nossa mente, das nossas emoções, as cinzas, e Ele traz o braseiro ativo, vivo, brasa viva, fogo, no relacionamento, porque Ele é bom. Claro que o caminho é estreito. Jesus falou, apertada é a porta, estreito é o caminho. Fala sério, você tem que negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir. É claro que há preço. Mas pastor, você não disse que a caminhada é pela graça? Disse. Agora você está falando que tem preço, que é estreito, que é apertado. Claro, porque é verdade. Mesmo assim, continua sendo pela graça. Por quê? Porque você não é capaz de mudar a si mesmo. Você não é capaz de transformar você mesmo. Então, se a graça, se não opera o mover do Espírito em você, se o Espírito Santo, nesse relacionamento de discípulo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, o Espírito Santo não vier entalhar em você o caráter de Cristo, nada feito, você vai ficar apenas religioso. O que faz toda a diferença é o relacionamento com Ele, e é o mover e o agir dele em você enquanto você caminha. Isso é diferente de você impor a si mesmo, de você ouvir um tipo de ensinamento, de doutrina, uma questão religiosa, e você pegar a lei das normas e regras e impor a você mesmo. Não faz assim, não faz assado, faz assim, é assado, e você vai impondo a você mesmo. E sabe que isso dá uma canseira? Por quê? Você perde a sua autenticidade. Sabe que isso dá uma canseira? Porque você tem que ficar girando essa manivelinha aí do exercício religioso, e você não tem óleo, você não é uma fonte de renovo. O Senhor é, mas você não é. E lá para as tantas, esse girar a manivela religiosa cansa muito, porque você apenas se reprime. Ao passo que você nasceu de novo, você crê, é salvo pela graça por meio da fé. E agora você avança como discípulo em que base? Na graça e na fé, tomando a sua cruz. A parte dele continua sendo a graça e a fé. A sua é tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Cristo. E é na química desses ingredientes, graça, fé, tomar a sua cruz, negar a si mesmo, se relacionar com Ele, é que a transformação vai acontecendo. Você vai sendo transformado de glória em glória, de fé em fé, e você conhece o seu mestre, e você é amigo dele, e ele é seu amigo, e esse relacionamento não cansa, porque ele é fonte eterna de vida, porque ele é bom, ele é agradável. Muito bom é estar na presença do Senhor. E sabe de uma coisa? Primeiro versículo que eu li hoje, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Em qualquer
estágio da sua caminhada, seja você nasceu de novo ontem, você está há 10 anos, 50 anos, você caminhou muito, caminhou pouco, em qualquer nível, continua o Senhor sendo Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Continua o seu relacionamento com Ele e dele com você, sendo uma escolha sua. Porque Ele ama você. Ele quer essa proximidade, essa intimidade com você. Você é quem escolhe todos os dias. Quando Jesus disse: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo a cada dia. A cada dia nós escolhemos. Hoje você escolheu. Hoje você acordou e falou: uau, hoje é domingo. Eu vou me encontrar com o meu Senhor, na casa do Senhor, com o povo de Deus. Eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou prestar culto. Poderia encontrar com o Senhor lá na sua casa, claro, poderia. Mas é diferente quando você vem e presta culto e busca. É diferente quando você vem e ouve a palavra. Todos os dias a gente escolhe. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Nós somos livres. Livres para voltar atrás, livres para dar as costas, livres para continuar criança, a onda bate daqui para lá, livres, mas eu digo: meu Senhor, o que é o que eu mais quero? Senão te buscar de dia e de noite, porque eu tenho fome e sede. Meu Senhor, eu estou cansado da minha vulnerabilidade, eu estou cansado da minha religiosidade, eu estou cansado da minha manivelinha de fazer de mim, por mim, para mim, do meu jeito. Mas eu quero a Ti, encontro pessoal, relacionamento, crescer, caminhar, porque eu Te amo, eu quero aprender de Ti, eu escolho de novo aprender de Ti. Tem que pagar preço? Eu quero pagar preço. Porque o Senhor não é controlador. Olha que coisa linda. Ele é Senhor. Ele comprou você. Pagou um preço alto. A vida dele foi derramada. O sangue dele foi derramado. Você pertence a Ele. Mas Ele te deixa livre. Ele diz para você: se você quer me seguir, eu paguei um preço por você. Eu sei como te dar a mão e guiar você por esse caminho, por esse mistério, por esse crescimento. E você vai deixar de ser criança, deixar de ficar na onda de lá para cá. Eu sei como fazer isso no relacionamento com você. Mas você é quem escolhe. Esse é o ponto crítico. Porque continuamos, nascemos de novo, somos filhos de Deus, mas nós temos livre-arbítrio, nós escolhemos, se vamos ou não vamos, se pagamos ou não pagamos preço, se tomamos a cruz, se não tomamos, se queremos esse relacionamento, se investimos ou não, e escolhemos isso hoje, amanhã e depois, ao longo de toda a caminhada. Ele sempre nos deixará livres, e ao longo dessa caminhada, nós vamos ser livres do jugo do inimigo, das perturbações do mundo espiritual, vamos ser livres do jugo da nossa carne, do pecado,
da lei do pecado e da morte, nós vamos ser livres de muitas coisas. E continuaremos livres para escolher estar com o Senhor. Essa escolha de andar com Deus é a nossa decisão. A gente poderia escolher diferente disso. E esta é a glória de Deus, que seus filhos escolheram andar verdadeiramente com Ele. Verdadeiramente. E a gente avança na base de pequenas escolhas a cada dia. Então, se você está cansado da sua religiosidade legalista, abandone a sua religiosidade legalista, mas não a sua fé, não a sua religiosidade, não a sua religião, né? Não abandone a Bíblia. Mas se você lê a Bíblia de uma forma legalista, para um pouco, tenta fazer de outra maneira. Você está cansado de ficar que nem a onda do mar para lá e para cá? Você pode dizer: Senhor, eu te pertenço, tu me compraste, e eu digo amém, eu estou de bem de te pertencer, eu me entrego, eu me rendo. Estou cansado sim, mas eu quero jogar fora o legalismo religioso, não a minha religião, não a minha fé. Estou cansado sim de bater para cá, bater para lá, cabeça de um jeito, de outro, tempo, vento, onda. Estou cansado. Eu quero constância. E eu quero constância contigo. Então vamos orar. Senhor, quão bom é te pertencer. Ó Pai, quão bom é estar em Cristo. Tanto mistério, tanta coisa linda, coisa maravilhosa tu fizeste por nós em Cristo. Jesus, videira verdadeira, árvore da vida, queremos permanecer em Ti, e que o Senhor continue e permaneça em nós. Queremos avançar neste relacionamento, e estamos cansados, Senhor, do legalismo, cansados da acomodação, da náusea, essa náusea que se instalou em nós, essas cinzas, que fazem a gente sentir como se o relacionamento contigo fosse uma coisa cansativa, velha, acostumada, tudo igual, sempre do mesmo jeito. Queremos remover essas cinzas, queremos nos arrepender de ter abandonado o primeiro amor, Senhor. Queremos ter fome e sede de Ti. Queremos andar e crescer e deixar de ser criança, jogado de onda para lá e para cá, vento de doutrina, influência humana. Queremos ser Teus discípulos, Senhor. Aprender contigo, avançar, subir o monte da maturidade. O Senhor nos ajude. Essa é a nossa escolha, essa é a nossa decisão. Ajuda-nos a sermos firmes e constantes nesta decisão. Obrigado por tudo, em nome de Jesus.